Já estamos de volta com Brasil Urgente na tela da Band nesta quarta-feira. Olha, a Polícia Federal deflagrou uma operação hoje para combater o tráfico de drogas na região de Campinas. Parece que um escritório do PCC foi fechado aqui na cidade de Campinas, mas não é só Campinas, hein? Outras cidades da região também na mira da Polícia Federal. Deixa eu ver as imagens. A operação contou com apoio também da Polícia Militar. O Edson Silva é quem traz os detalhes para a gente. Ô Edson, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. A Polícia Federal em Piracicaba deflagrou a Operação Gaiola para cumprir 6 mandados de prisão e 3 mandados de busca e apreensão. Esses mandados expedidos pela Justiça Estadual de São Paulo, primeiramente nas cidades de Limeira e Piracicaba, onde 5 pessoas foram presas. A operação teve início no final da tarde de ontem, quando foram cumpridos 2 mandados de prisão, também em Osasco, na Grande São Paulo, e em Limeira. Na manhã de hoje foram cumpridos outros 3 mandados de prisão e 13 mandados de busca, isso aqui em Limeira, Campinas, Piracicaba e São Paulo. Desde a tarde de ontem foram presas, portanto, 5 pessoas e, segundo a Polícia Federal, um indivíduo está foragido. Como você falou, em Campinas, a polícia chegou a um local que seria supostamente um escritório de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Ninguém foi preso nesse local, mas a polícia apreendeu aí alguns documentos, apreendeu pendrive e, evidentemente, esse material será analisado, Rodrigo. O Edson, é um trabalho longo, é um trabalho longo da Polícia Federal que se estabelece ao longo de meses de investigação, com trabalho de inteligência. O que a gente percebe é que é uma quadrilha muito bem articulada, né? Por exemplo, tem dinheiro estrangeiro apreendido. Isso aí me parece dólar, olha. Isso aí me parece dólar, uma grande quantidade. E várias porções de droga. Especialmente a pasta base de cocaína. E na semana passada, o Edson trouxe uma informação importante para a gente aqui no Brasil Urgente, que essa pasta base vale muito dinheiro, né, Edson? Porque ela é a base do refino da cocaína que depois vai ser distribuída e também do crack. Mas aí já está misturado e rende um dinheirão para a quadrilha, né, Edson? Exatamente. A média aqui na América Latina do quilo da pasta base, $2.000, viu, Rodrigo? E essa investigação, como você bem disse, ela vem ocorrendo por parte da Polícia Federal há 10 meses, e nesse período foram apreendidos 787 quilos de pasta base de cocaína, 1.838 quilos de maconha, 28 veículos foram apreendidos, além de R$637 mil e $158 mil. Nesse período aí, 25 pessoas presas, Rodrigo. É coisa pra caramba, hein? Coisa pra caramba que a polícia localizou com esses criminosos. E depois esse dinheiro todo que alimenta o crime organizado é usado, né, para poder financiar outras ações criminosas. Seria importantíssimo que o trabalho da polícia, né, fosse acompanhado pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que as forças se unissem junto ao Judiciário também, né, para que haja um esforço conjunto para derrubar o caminho desse dinheiro, que depois vai ser lavado de alguma maneira, né? Vai ser esquentado de alguma maneira, como se diz aí no jargão popular. Mas é importantíssimo localizar esse dinheiro e quebrar financeiramente as quadrilhas, porque as quadrilhas têm um potencial muito grande de reinvestir nas ações criminosas, e é esse investimento que coloca na rua arma, que coloca na rua gente poderosa, né, para combater o Estado, né, e que acaba colocando o cidadão de bem, eu, você, a sua família, na mira da violência. É algo terrível, algo terrível. No total, quantos presos hoje, Edson Silva? Rodrigo, 5 presos hoje. E segundo a Federal, essa quadrilha aí tem, né, elementos perigosos aí, homens ligados ao tráfico de drogas, a homicídio qualificados. Os envolvidos nos fatos apurados em toda a investigação responderão por diversos crimes, aí, organização criminosa, tráfico de drogas, tráfico transnacional de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro. E as penas, né, dessas pessoas presas aí podem chegar de 14 a 43 anos de reclusão. Só um detalhe, Rodrigo, para a gente dizer, nessa operação houve uma questão polêmica na cidade de Piracicaba.
uma casa teria sido invadida por engano pelos federais e, na verdade, a Polícia Federal diz que o engano houve na hora da expedição do mandado de busca e apreensão, que deu um local, um endereço errado, era próximo a esse local. Essa casa que foi estourada aí pelos federais não era de criminosos, havia uma falha ali no endereço e a polícia diz que vai ressarcir essa família, mas posteriormente eles prenderam um homem procurado por homicídio e, segundo informação da Polícia Federal, um criminoso bastante perigoso. Bom, são coisas que acontecem, né? A polícia depois vai ter que apresentar também as suas justificativas, mas de qualquer maneira havia lá uma ordem judicial para entrar naquele endereço, né? Depois, para que essa falha não se repita, as coisas precisam ser discutidas lá internamente. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, eu peço atenção especial dos nossos telespectadores, dos nossos amigos aqui do Brasil Urgente. É uma questão delicada que está atingindo Campinas, outras cidades da região. E olha, não tem como a gente dizer que acontece ali, acontece acolá e não vai acontecer com a gente. Não vai acontecer com a gente. Não estou falando de crime, não estou falando de violência, estou falando de saúde e estou falando da dengue. A dengue preocupa e já matou na região. 3 pessoas já morreram por causa da doença na região de Campinas. Aliás, aqui na cidade, né? Em uma semana, houve aumento de 105% no número de casos da doença. Lá em casa, por exemplo, nós temos olhado muito o acúmulo de água, né? Eu me ocupei, inclusive, de colocar aquele sensor automático que dispensa o tal do inseticida, porque a gente está preocupado. Essa situação preocupa a população, preocupa as autoridades, e olha, é importante que todos se conscientizem. Mas eu não sou bobo aqui, também não sou trouxa, né? Poder público precisa se mexer também e fazer a parte dele, hein? O prefeito, aliás, os prefeitos, precisam fazer a parte de vocês também. Vamos revisar praças, parques, jardins, fazer operação cata-bagulho. Não adianta cobrar da população, porque a proliferação do mosquito Aedes aegypti também acontece em áreas públicas. O Rafael Gnipper é quem traz os detalhes pra gente dessa história envolvendo a dengue. Aqui, ó. Olho na notícia. A primeira morte confirmada por dengue na região foi em Americana. Por aqui, os grandes vilões do surto da doença são os tipos 1 e 4. A dengue tem 4 sorotipos, né? E o tipo 4 fazia cerca de 28 anos que não circulava aqui na nossa cidade. Então, isso torna a pessoa suscetível, até mesmo quem teve dengue pode estar contraindo dengue novamente. Quem trabalha com saúde já sentiu o aumento no número de doentes. Muita gente. Uma coisa assim extraordinária. Outros 2 óbitos foram registrados em Sumaré e há uma morte em investigação em Campinas. A preocupação das autoridades em saúde é com uma epidemia, já que as altas temperaturas dos primeiros meses do ano devem se manter em abril. A temperatura, ela aumenta o metabolismo do mosquito e aumenta a reprodução do mosquito, né? E também aumenta a replicação do vírus no mosquito. Em Campinas, em uma semana, houve aumento de 105% no número de casos. De 1.042, o número saltou para 2.140. O vírus se espalhou pelas regiões norte, noroeste e sudoeste. Nesta última, o índice que mede a incidência da doença na população registrou 106 casos a cada 100 mil habitantes. Nas ruas não é difícil encontrar quem conhece alguém com a doença. Meu irmão ficou o ano passado internado com dengue. Sou cabeleireira e várias clientes com dengue ou com alguém na família com dengue. A gente sempre conhece alguém que no bairro mesmo que eu moro tem vários casos. Apesar das inúmeras medidas de controle e combate ao mosquito transmissor do vírus, a conscientização da população ainda é a principal ferramenta para que a doença não se espalhe sem controle. A questão da infestação, ela depende de uma colaboração da população, né? Enquanto a gente não tiver uma mudança de postura, muito difícil controlar a dengue só com ações isoladas. É claro que cada um de nós, né, cada um de nós está
sendo relacionado nesse momento como agente importante no combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A gente tem que olhar para o nosso quintal, tem que olhar para a rua da casa da gente, tem que olhar vaso de planta em casa, cobrir a caixa d'água, tem que prestar atenção no acúmulo de água que pode propiciar o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. Eu acho que a população, ao longo dos 20 anos que se passaram, né, de informação e debate em torno dessa questão, que se intensificou nos últimos 20 anos, eu queria dizer, aprendeu muito com a questão da dengue. Aprendeu muito com a questão da dengue. Mas cá entre nós, hein? Adianta só ficar pedindo para a população ou o poder público precisa se mexer também? Eu digo de boca cheia aqui que o poder público precisa fazer a parte dele, porque o que tem de praça abandonada, o que tem de espaço público abandonado, né, em que há condições para o desenvolvimento do mosquito da dengue, é um negócio impressionante. Então não adianta só colocar a responsabilidade para a população. É claro que a população tem a parte dela de contribuição. Mas e esses clubes abandonados, piscinas públicas abandonadas? Tá ali um exemplo. Pode, Zé, vem comigo aqui, volta naquela imagem lá da piscina pública abandonada. Se você quiser frisar no ar, você pode frisar aí, não tem problema, ainda que a gente tenha aí variação na imagem. Só para mostrar um exemplo, Aí, ó, pode frisar aí, ô Zé, vai falhar a imagem no ar aí, mas não tem importância. Tem como frisar aí? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Sabe, se a população faz a parte dela, o Estado, a Prefeitura precisam fazer também. Senão não tem jeito. Não há combate à dengue que resolva. Vem comigo, tem movimentação do helicóptero da Band. Deixa eu ver as imagens ao vivo. Aqui na tela da Band, é a capital paulista. Helicóptero da Band, cadê? Tá aí, olha, um incêndio de grandes proporções, consumindo agora barracos em uma favela. Que região é essa, hein, Felipe Pereira? Favela do Esmaga-Sapo, na zona leste da capital paulista, viu, Rodrigo? À esquerda da imagem nós vemos o viaduto Alberto Badra, que fica aí paralelo a esse conjunto aí de barracos, são pelo menos 100 barracos. O incêndio começou por volta das 3h30 da tarde, ainda está incontrolável. 19 equipes do Corpo de Bombeiros estão nesse momento ali, 19 viaturas do Corpo de Bombeiros estão ali nesse momento tentando controlar as chamas. Não há informações de feridos por enquanto, ainda não se sabe as causas desse incêndio, viu, Rodrigo? Então, situação bastante complicada na favela do Esmaga-Sapo, que fica na zona leste da capital paulista. Olha, a zona leste da capital paulista, os homens do Corpo de Bombeiros tentam controlar as chamas. Um incêndio devastador consumindo os barracos. São barracos de madeira, muito material inflamável, bem próximo ali o acesso à Radial Leste. Para quem segue para a capital paulista, é bem possível que haja reflexos na marginal, viu, Felipe Pereira? Porque é bem próximo da marginal do Rio Tietê, esse trecho aí. É a favela do Esmaga-Sapo, na capital paulista, a zona leste. Olha que situação, hein? Que coisa terrível. Olha, uma imagem ao vivo impressionante aqui na tela da Band. Os homens do Corpo de Bombeiros estão fazendo o controle ali atrás, olha, para evitar que o incêndio se espalhe para outros imóveis ainda não atingidos, né? É possível ver aqui o combate ao incêndio pelos homens do Corpo de Bombeiros. E aqui embaixo, olha, embaixo do viaduto, tem gente tentando recuperar o pouco que sobrou dessas casas. Porque, viu, Felipe Pereira, em função do horário, muita gente estava trabalhando, hein, Felipe Pereira? Pois é, Rodrigo, as casas, grande parte desses barracos estava vazia, mas tinha muita gente ainda nessa região, por isso o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho duplo, né? Primeiro, de conter o incêndio que está ativo, segundo, de evitar exatamente que as chamas atinjam outras casas, outros barracos. Pelo menos 40 já foram destruídos, existem ali, de acordo com as informações, as primeiras informações, pelo menos 100 barracos. Desses 100, 40 já teriam sido destruídos. O incêndio começou por volta das 3h30 da tarde e ainda, como a gente pode ver, ainda não está controlado. As causas do incêndio não são conhecidas nesse momento, mas dá para perceber também que parte dessa favela já estava desocupada, viu? Parte dessa favela estava desocupada. Essa favela era bem maior ali na zona leste da capital paulista, mas segue desocupada, mas havia ainda 100 barracos
São locais que geralmente abrigam famílias grandes, 4, 5, 6 pessoas, por isso a preocupação com feridos, mas graças a Deus os homens do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar todo mundo a tempo. Agora o combate às chamas para que elas não se espalhem. O problema, viu, Felipe, é que é muito material inflamável, muito material inflamável. Isso colabora para que o incêndio possa se expandir, e é isso que está acontecendo. Tem fumaça escura aqui ainda em cima, olha. E essa fumaça escura é que preocupa, porque é sinal de que o incêndio ainda não foi controlado, ainda não foi controlado da maneira como se deveria. Acabou de chegar um caminhão grande ali dos homens do Corpo de Bombeiros para dar apoio. E nessa imagem que o nosso comandante mostra agora, olha a força das chamas, consumindo tudo que encontra pela frente. E o detalhe, tem gente andando ali, olha. Tem gente andando ali pelas vielas da favela. São barracos com 2 ou 3 compartimentos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É gente desesperada para tentar resgatar o pouco que sobrou, hein? Resgatar o pouco que sobrou. Ô Felipe Pereira, algumas construções aí, algumas improvisações, tem 2 andares, Felipe Pereira. Pois é, Rodrigo, uma estrutura montada aí para a moradia dessas pessoas da favela do Esmaga-Sapo. Dá para perceber realmente que era uma favela já estruturada há algum tempo, tanto com esses sobrados, digamos assim, de barracos. E você falou uma coisa que é verdade, Rodrigo, o material inflamável, os próprios barracos altamente inflamáveis, construídos de madeira, de pedaços de plástico, por isso a densidade da fumaça, por isso a preocupação com o do Corpo de Bombeiros. Apesar disso, o viaduto Alberto Badra, não vou conseguir nunca falar esse nome, ele segue aberto normalmente para o trânsito, tem só uma faixa interditada ali que a gente conseguiu ver na imagem, mas os motoristas ainda conseguem seguir por ali. A fumaça foi desviada pelo vento para o outro lado. E o nosso comandante está mostrando aí no detalhe da imagem que os barracos vão sendo consumidos pelo fogo, e ainda que haja um esforço dos homens do Corpo de Bombeiros, é quase impossível combater esse incêndio. É possível evitar que ele se espalhe para outros locais, mas está bem difícil. Olha só a força, né, das chamas, levantando inclusive o telhado ali daquele barraco. Olha, infelizmente, viu, Felipe Pereira, infelizmente, eu acho que não vai restar nada do que está por aí. Não vai restar nada do que está por aí. Algo realmente impressionante, impressionante. Graças a Deus não há feridos, mas pelo jeito há muita dificuldade, inclusive por parte dos homens do Corpo de Bombeiros, para que esse incêndio seja controlado e não atinja outros imóveis ali da região. O que está acontecendo que a gente não está vendo a ação dos homens do Corpo de Bombeiros agora, hein? Será que faltou água? Será que acabou a água? Que dificuldade é essa que os homens do Corpo de Bombeiros estão tendo nesse momento? Meu Deus do céu. E olha, são pessoas que acabam perdendo o pouco que têm, hein? Olha só, no meio da rua estão os móveis, equipamentos que essas pessoas conseguiram retirar de dentro de suas casas, mas com muita dificuldade, os homens do Corpo de Bombeiros seguem combatendo naquele momento o incêndio. Esses aí são homens da tropa de choque, Felipe Pereira, acompanhando o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Que coisa, rapaz! Mas por que a tropa de choque está acompanhando isso aí, ô Felipe Pereira? Tem alguma informação adicional para esse caso, ou é apenas para a garantia da segurança dos homens do Corpo de Bombeiros e evitar que os espaços em chamas sejam invadidos, hein, Felipe? É para evitar justamente isso, viu, Rodrigo? É para garantir a segurança dos próprios moradores, para que eles não entrem nos barracos que estão ou sendo atingidos pelas chamas ou estão prestes a ser atingidos pelas chamas. Ô, Rodrigo, tem um fato também que chama atenção. Essa favela é a mesma que pegou fogo em novembro do ano passado. Verdade. Temos o registro de um incêndio também nessa mesma região, na região ali da Penha, na zona leste da capital paulista, a favela do Esmaga-Sapo, e em 2012, na verdade, que aconteceu esse incêndio. Em novembro de 2012, essa favela também já pegou fogo. O problema é isso, né, que o pobre, né, o cidadão que precisa, o cidadão que sofre, né, para poder colocar comida no prato, para poder dar uma vida digna à sua família, ele é obrigado a viver nessas condições porque não há um trabalho, não há um projeto que efetivamente dê moradia, efetivamente dê condições a essas pessoas. É muito blá 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 de político,
É muito blá 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 de político para pouca e efetiva ação. Para pouca efetivação. Essa é que é a realidade. É muito blá blá blá, mas enquanto isso milhares de pessoas continuam sofrendo, vivendo em condições subhumanas, vivendo em favelas, sujeitas a esse tipo de coisa. E tá ali, olha, mais um AB, mais um autobomba dos homens do Corpo de Bombeiros no combate às chamas a essa favela. O incêndio aconteceu no meio da favela e foi se espalhando para as áreas periféricas dessa ocupação, destruindo o que encontrava pela frente. O trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros é para conter essas chamas, Felipe, especialmente nesse ponto aí, porque há outras moradias ali do outro lado, e é com essas moradias que os homens do Corpo de Bombeiros se preocupam agora, porque há a possibilidade desse incêndio se espalhar por ali, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, são pelo menos agora 22 viaturas do Corpo de Bombeiros auxiliando aí no combate a essas duas frentes de incêndio, como nós podemos ver. Aquela frente ali em cima, que a imagem mostrava há pouco, é a mais preocupante, porque existem outras casas ali naquela região, então por isso os caminhões do Corpo de Bombeiros foram para cima do viaduto Alberto Badra para tentar aí combater de cima o incêndio e evitar que as chamas cheguem naquelas residências. A gente vê aí o outro foco que fica na parte mais atrás e realmente a intensidade do fogo é muito grande, as chamas estão muito altas, as labaredas são muito altas e até por isso que a tropa de choque também foi acionada para evitar que os moradores tentassem resgatar alguma coisa. É porque há um desespero muito grande desses moradores em tentar salvar o que podem de dentro dessas casas, né? Agora, pelo que eu percebi, há um esforço dos homens do Corpo de Bombeiros para combater as chamas lá daquele outro lado, né? Porque há risco de que as chamas cheguem bem próximas a imóveis daquele trecho. Só que é o seguinte, né? As chamas estão avançando aqui por esses outros barracos, né? Tem gente aqui do lado de fora, tem gente na rua, né, com seus móveis, com aquilo que conseguiram retirar de dentro de casa, e daqui a pouco essa língua de fogo, aí esse fogo está chegando ali nessas pessoas também, meu Deus do céu. Né? Eu estou vendo incêndio, fogo nessa região aqui se espalhando muito rapidamente. Os homens do Corpo de Bombeiros ali presentes, mas pelo jeito não conseguem fazer muita coisa. O jeito é fazer um cerco para esse fogo não se espalhe, mas há um trabalho dividido agora entre duas frentes. O incêndio começou no meio da favela e foi se alastrando para as áreas periféricas da ocupação. Ali do lado direito tem um prédio ainda em construção, por isso não há preocupação com feridos e não há notícia de feridos entre moradores, pelo menos por enquanto. Por isso a presença dos homens da polícia é importante ali para evitar que as pessoas, num ato de desespero, entrem por ali e possam colocar suas vidas em risco. O comandante abriu a imagem ali agora buscando um outro posicionamento, porque é uma coluna de fumaça muito alta. Olha a coluna de fumaça. Olha a coluna de fumaça que se estabelece a partir desse incêndio. Repita a localização, Felipe Pereira, o que a gente tem de informação em resumo para quem está ligando a TV agora, Felipe. Incêndio na favela do Esmaga-Sapo, na zona leste da capital paulista. O viaduto que nós vemos à esquerda da imagem, agora a imagem consegue aí abrir um pouco melhor, é o viaduto Alberto Badra. Esse incêndio começou por volta das 13h30 da tarde, ainda não se sabem as causas, não tem informação de feridos por enquanto. Pelo menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros nesse momento atuam no combate a essas duas frentes de incêndio. Reforço que ainda não se sabe exatamente o que causou, mas o incêndio começou no meio da favela e foi se espalhando nas duas direções. Felipe, eu tô muito preocupado com essas pessoas que permanecem nessa rua em frente à favela, com seus móveis, com seus pertences. Tem gente entrando ali nas vielas, a gente consegue ver pelas imagens, porque o fogo está avançando. Eu não sei, nós temos um posicionamento privilegiado do helicóptero, né? Mas já deu para perceber que o fogo está avançando e as pessoas não saem dali. Lá na outra ponta, os homens do Corpo de Bombeiros tentam evitar que aquele foco, né, avance ainda mais, atingindo outros barracos e também as moradias que estão lá do outro lado, né? Porque também há esse risco. Mas do lado de cá, olha, os moradores do outro lado da rua colocaram seus pertences, só que o fogo está avançando de uma maneira muito rápida, hein? Muito rápida. De cima do viaduto Alberto Badra,
estão os homens do Corpo de Bombeiros tentando controlar as chamas usando ali ao menos 4 autobombas, 4 ABs, no combate a esse incêndio na zona leste da capital paulista. Ali na esquerda do vídeo, ó, é o trem, viu? É o trem da CPTM, né? Passando ali pela linha da Radial Leste. Esse viaduto cruza a Radial Leste. É um horário de muito movimento, na zona leste da capital paulista. Já é possível perceber que o trânsito segue lento no viaduto, podendo causar, inclusive, reflexos na marginal do Rio Tietê. Felipe Pereira, eu estou muito preocupado com esses moradores que seguem em frente à favela, porque o incêndio avança. A gente começou com uma outra imagem aqui, uma linha de barracos completamente consumida nesse momento, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, esse incêndio vai se alastrando cada vez mais nas duas frentes. A gente pode reparar essa situação, um trabalho muito difícil aí que o Corpo de Bombeiros tem que fazer nesse momento. O trabalho de contenção dessas chamas é realmente bastante complicado, são pelo menos 20 viaturas que atuam nessas duas frentes. E, Rodrigo, chegou a informação também de que a rede elétrica foi totalmente atingida. Pelo menos 3 equipes da Eletropaulo, que é a concessionária de energia da cidade de São Paulo, estão nesse momento ali fazendo os reparos e também cuidando para que essa rede elétrica continue desligada, para que não aconteça uma tragédia ainda maior, região da Penha, zona leste de São Paulo. E tem mais bombeiros chegando ali para dar apoio, retomado o combate e o resfriamento para evitar que o fogo se alastre para os outros barracos ali da parte da frente dessa favela, nessa rua onde estão concentrados moradores que conseguiram colocar por ali alguns objetos, dá para ver sofá, dá para ver guarda-roupa, alguns equipamentos eletrônicos e me parece que os homens do Corpo de Bombeiros vão tentar fazer um cinturão ali agora para conter o avanço dessas chamas, porque é o que preocupa, hein? É o que preocupa nesse momento. Aqui, no canto inferior do vídeo, é possível ver o outro lado, por onde atuam também os homens do Corpo de Bombeiros, evitando o avanço das chamas para outros imóveis, inclusive casas vizinhas aí a essa ocupação. Meu Deus do céu, que imagem terrível essa imagem do centro do terreno, do centro da favela, na zona leste da capital paulista, tudo consumido pelo fogo. Tudo consumido pelo fogo. As ruas vão sendo bloqueadas, os homens do Corpo de Bombeiros trabalham na tentativa de minimizar o impacto do incêndio, mas não há como minimizar não. Você quer saber da verdade? Não há como minimizar não, viu? São famílias que muito pouco têm e que acabam perdendo tudo numa tragédia que não é só a tragédia do incêndio, né? É uma tragédia social num país que exclui, num país que não liga, num país que simplesmente ignora aqueles que de fato precisam. Você acha que tem alguém que mora na favela porque quer morar na favela, meu camarada? Você acha que tem alguém que mora em barraco de zinco, quer dizer, quando tem de zinco, né? De papelão, de madeira, de madeirite, porque quer? Porque quer? Acha que é porque as pessoas querem? É lógico que não. Essas pessoas não têm condição, são pessoas excluídas, né? Excluídas pelo Estado, excluídas pelo preconceito, excluídas porque tem muita gente levando o dinheiro do povo, né? Ao invés de fazer pelo povo. Porque o que tem de político corrupto e que poderia ter usado o dinheiro que foi para o ralo da corrupção para poder construir casa popular, para poder dar uma condição melhor de vida para essas pessoas, não está escrito. Não está escrito. E essa é a cena do descaso. Infelizmente, mais uma favela consumida pelo fogo. Ah, mas o pessoal insiste em morar em favela. Ô, meu, você acha que alguém mora em favela porque quer? Mora em favela porque não tem pra onde ir. Mora em favela porque não tem pra onde ir. Essa é que é a realidade, infelizmente. Mais combate ao incêndio nesse trecho, que é o que mais preocupa agora, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, deu para perceber naquele outro foco de incêndio do outro lado aí da favela que os bombeiros já estão conseguindo controlar as chamas. Elas ainda estão intensas, mas deu para perceber que já é intensidade menor do que agora há alguns minutos. Mas esse lado é o que realmente preocupa, dá para perceber até a explosão de algumas coisas. Olha só a fumaça preta subindo nesse momento, o helicóptero da Band flagrando esse momento ao vivo. Olha só a fumaça
que sobe nesse momento por causa desse incêndio. Alguma coisa explodiu ali durante essas chamas. A gente consegue observar que o viaduto Alberto Badra continua aberto, as chamas não têm risco de atingir o viaduto, essa é a avaliação feita pelo Corpo de Bombeiros, por isso o trânsito segue ali fluindo em algumas faixas, só porque os caminhões do Corpo de Bombeiros estão em cima também para controlar o outro lado da chama. E a grande dificuldade é o acesso ao local, porque os caminhões são grandes, né? São grandes caminhões do Corpo de Bombeiros, aí novos focos de incêndio se estabelecendo em meio ao entulho, em meio àquilo que sobrou dos barracos que ficavam no meio da favela. Olha, tem até um botijão de gás ali no detalhe da imagem. Tem até um botijão de gás ali no detalhe da imagem. É muito material inflamável, e a grande dificuldade dos homens do Corpo de Bombeiros é chegar até aquele trecho com os caminhões que trazem água, porque é uma rua estreita, né? Em alguns trechos está até bloqueada pelos próprios moradores que acabaram levando para ali os seus pertences num ato desesperador, num ato de desespero. Esse foco está avançando de maneira muito rápida, vai destruir tudo, gente, vai destruir tudo. Olha lá, já foi mais uma linha de barracos. Olha lá, desabou aquela linha lá, olha. Barraco de madeira, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Correria dos homens do Corpo de Bombeiros, os moradores tentam resgatar o pouco que tem. Meu Deus, que desespero. E ali, olha, o auxílio dos homens da Força Tática, porque as pessoas no ato de desespero estavam entrando na área do incêndio, né, para tentar resgatar os seus pertences. Olha lá, ó, olha lá a correria, olha. Correria, os moradores ajudando os homens do Corpo de Bombeiros. Essa gente que chegou agora do trabalho, está vendo a sua casa sendo destruída pelo incêndio, né? E essa preocupação do Corpo de Bombeiros para que a última linha ali de barracos não seja consumida, para que o fogo não chegue à rua onde estão justamente os moradores e os pertences que eles acabaram retirando dali. Mais gente chega agora para apoiar os homens do Corpo de Bombeiros num trabalho conjunto ali, os moradores tentando auxiliar os homens, bravos homens do Corpo de Bombeiros que fazem o resfriamento daqueles barracos na primeira linha, na linha de frente da favela. Esse é o trabalho tentativa de contenção. Olha o bombeiro herói, hein? Olha o bombeiro herói. Onde vai o bombeiro? Onde vai o bombeiro para resgatar? Olha que imagem impressionante. Quando a gente fala dos homens do Corpo de Bombeiros, gente, a gente fala e eu fico emocionado, viu? Eu fico realmente emocionado. No detalhe da imagem, o momento em que o bombeiro resgata um animalzinho, me pareceu um cachorro, hein? Me pareceu um cachorro, hein, Felipe Pereira? O bombeiro não teve problema nenhum, não pensou duas vezes em entrar no meio do fogo, se embrenhar no meio desse incêndio impressionante agora na capital paulista e resgatar o cachorro que fatalmente perderia a sua vida, hein? Fatalmente perderia a sua vida, ô Felipe. Com certeza, viu, Rodrigo? O bravo trabalho do Corpo de Bombeiros, o flagrante ao vivo, feito pelo helicóptero da Band aqui no Brasil Urgente, mostra o quanto eles são destemidos. Os bombeiros não têm medo, eles vão lá e salvam o que tem que salvar, mesmo sendo um animal, mesmo sendo qualquer coisa. Eles vão lá e salvam. Olha só no detalhe também, o telhado sendo consumido pelas chamas, realmente um incêndio de grandes proporções. Praticamente todos os barracos dessa favela, são cerca de 100 barracos, foram totalmente destruídos. E olha, é realmente uma cena triste, é uma cena comovente ver as famílias perdendo tudo, as próprias famílias ali na rua também, acompanhando de perto essa cena que é cada vez mais lamentável. O foco de incêndio, dá para perceber agora nessa imagem, é muito grande, a coluna de fumaça também é muito grande. Deu para perceber que o outro foco de incêndio lá atrás está sendo controlado, já não é mais tão intenso quanto era há alguns minutos, mas ainda assim o incêndio continua ativo. 22 equipes do Corpo de Bombeiros nesse momento, nesse trabalho, viu, Rodrigo? E aconteceu aquilo que eu temia, viu, Felipe Pereira? O fogo avançou rapidamente, chegou a essa linha frontal aí dos barracos, não houve muito o que fazer. É possível dizer que todos esses barracos aí já estão contidos. O que os homens do Corpo de Bombeiros fazem agora é apenas a tentativa de evitar que o fogo chegue ali à rua, onde estão moradores, certamente já afastados pela polícia daquele trecho. Aquela imagem lá me emocionou, viu? Aquela imagem lá me emocionou. O bombeiro, mesmo diante do fogo, labaredas altíssimas,
ele se embrenhou ali no meio dos barracos, né, e conseguiu salvar o cachorrinho. Você viu a disparada que o cachorrinho saiu, cara? Viu a disparada que o cachorrinho saiu? É o bombeiro herói, né? Aliás, todos os bombeiros são heróis. Bombeiros, policiais militares, profissionais do SAMU, da Defesa Civil, da Polícia Civil. São homens abnegados da Guarda Municipal, homens abnegados que colocam a própria vida em risco para salvar a vida de outras pessoas, especialmente esses homens do Corpo de Bombeiros. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo dos homens do Corpo de Bombeiros e tenho muito orgulho de mostrar o trabalho deles aqui. Ainda que, infelizmente, né, quando a gente mostra o trabalho deles, infelizmente mostra em tragédias que a gente não gostaria de estar noticiando. Mas mostra com muito orgulho a bravura e o desprendimento desses homens que realmente merecem ser chamados de heróis. Esses são os nossos heróis. Esses são os nossos heróis. Sabe que nos Estados Unidos, Felipe Pereira, sempre que chega lá um oficial do bombeiro, um oficial da Marinha, um oficial do Exército, um oficial da Aeronáutica, né, são considerados os heróis, são recebidos sempre com louvor, com salva de palmas pelos clientes que estão no estabelecimento comercial, tem algumas preferências, porque lá há um reconhecimento enorme, né, do trabalho de quem defende a pátria, de quem defende a nação. Aqui no nosso país é que a gente ainda tem muita resistência em reconhecer boas pessoas, boas atitudes, né, e dar o devido valor a essas pessoas. Talvez porque sejam de uma parcela da sociedade também discriminada, né? Porque o bombeiro ganha mal pra caramba, o policial ganha mal pra caramba, né? Quase não, se igualando à condição da maioria da população brasileira, né? Que vive, infelizmente, numa condição, numa situação que não é das melhores. Ainda assim, acreditando na força, né, e no poder de Deus para sobreviver. Olha, aconteceu o que eu temia, o incêndio acabou atingindo essa linha de barracos, não houve muito o que fazer, os homens do Corpo de Bombeiros agora apenas controlam ali o avanço das chamas para que as chamas não atinjam o material que a própria população conseguiu retirar de dentro dos barracos, mas há ao menos aí 70, 80 barracos completamente destruídos pelas chamas na zona leste da capital paulista. Uma cena triste, uma cena desoladora e que infelizmente... mas tem culpado para o incêndio? Para o incêndio eu não sei, mas que tem culpado para tanta gente morando ainda nas favelas, em condição precária, tem, viu? Se tem culpado. São políticos que, não estão nem aí, meu camarada. Aliás, pelo jeito, fazem até questão que as pessoas vivam dessa maneira, né, para depois ficar prometendo que vão fazer alguma coisa. Chegou ali na linha de frente, que era o que eu temia. Graças a Deus não há vítimas, mas o prejuízo é enorme, né, para esses moradores. Tem muita gente que está vendo pela televisão porque está trabalhando e não voltou para casa ainda, né? Não voltou para casa